Eu acredito que a vida depende da incerteza, a vida depende do caos. A vida, uma das possibilidades da vida ter surgido é justamente o efeito caótico que uma partícula pode exercer no meio. A gente, por algumas casas decimais, um grande acidente pode acontecer. E esse grande acidente talvez possa ser a vida. Então, é algo que... Numa sucessão de efeitos que... borboletas Perfeito. incalculáveis e complexos que, por algum motivo, levaram a gente a estar aqui. Perfeito. Tá. Não, gostei. Você foi lindo mesmo. Fiquei até animado. Perfeito. Isso te dá... Obviamente, quando tu entra, então, naquela discussão de existência ou não existência de livre-arbítrio, tu não acredita na existência de livre-arbítrio. Porque Claro. toda essa sucessão de efeitos poderia ser calculado dado o estado inicial das partículas. Se a gente estivesse partindo do pressuposto, como, por exemplo, a filosofia do universo em bloco, eu acredito que sim, que poderia ser calculado. Mas partindo do pressuposto que a incerteza toma conta da vida, eu precisaria de uma coisa talvez maior que o universo para conseguir calcular um comportamento, por exemplo. Por quê? Porque a gente tem o problema da consciência. O problema da consciência, e quando eu falo problema da consciência, eu quero trazer a ideia de problema corpo-mente e problema consciência, mistério da consciência. Tá. A gente não consegue, a mínima capacidade da gente conseguir auto-refletir, pensar sobre si mesmo, ela já começa a fazer um loop infinito no comportamento. Então, isso foi pensado há muito tempo atrás, tá? Isso é uma coisa muito antiga mesmo, e que a gente pode já fazer a historicidade disso aí. A gente pensa o comportamento enquanto um ato, certo? Mas ele é muito mais um processo do que um ato, um processo de incerteza e de possibilidade. Então hoje a gente trabalha no paradigma de que não existe mais uma coisa... As coisas não vão acontecer, elas têm a possibilidade de acontecer. Tá. Assim como uma semente está virtualmente... uma árvore está virtualmente contida numa semente, o teu eu possível, está virtualmente contido em ti. Mas é como se a minha vida, a partir desse momento, todo momento presente, a minha vida se ramifica em uma árvore de infinitas possibilidades. Isso. Que não são infinitas, né? Tem fatores físicos que mantêm o universo aqui amarrado de um jeito que ele não rasgue e a gente não... Mas a questão seria essa... Eu decido o meu comportamento, de fato, ou eu não decido? Porque quando eu leio estudos sobre... Eu tô lendo o Rápido e Devagar. Rápido e Devagar, duas formas de pensar. Com certeza tu já deve ter lido. Tu leu 27 mil livros. Tu percebe a influência que coisas que não caem no nosso radar de consciência influenciam no nosso comportamento. E a gente é mais automático do que racional o tempo todo. Então, eu consigo manipular o teu comportamento de tal forma que tu vai decidir uma coisa e tu não... É como se tu não tivesse a opção de decidir outra coisa. Então, isso me faz pensar que, cara, se eu somo a parte interna, biológica, com a parte externa, influências do ambiente, a decisão pode ser calculada. Isso tira a percepção de livre-arbítrio. Sim, eu concordo contigo sobre a influência que o externo tem, isso é inegável. Tanto que um dos meus artigos fala justamente de que um parasita pode mudar uma decisão judicial, e eu mostro os artigos que determinado parasita tem influência no comportamento, justamente por deixar a pessoa mais suscetível a ter aversão a inovação, a coisas novas. Então, dificilmente uma pessoa que tem neurotoxoplasmose, por exemplo, ela vai procurar coisas novas. Então, é uma coisa que, digamos assim, limita ela biologicamente falando. Tem um artigo que é citado no Rápido Devagar ali do experimento dos juízes que almoçam e quando eles estão com fome, eles dão decisões terríveis pro réu, e quando eles estão satisfeitos são as decisões boas. Cara, a comida, velho. Perfeito. Eu vou te fazer uma pergunta agora. Se um juiz, sabendo disso, ele consegue repensar ou não? Eu acho que parcialmente. Perfeito. O que fazer ele repensar? É o conhecimento dele acerca daquela coisa. Sim. Certo?
Por que você acha que o Antônio Damasio, sendo o cientista que é, tinha tanto carinho pela filosofia de Spinoza? Sendo neurocientista que é, ele escreveu o Erro de Descartes e Em Busca de Spinoza. Por que você acha que ele tinha tanto carinho? Não era só pela teoria dos afetos. É também pelo conceito de liberdade. Porque o Spinoza foi o primeiro cara a pensar o que a gente está falando hoje, digamos assim, dos mais novos, por assim dizer. O conceito de liberdade de Spinoza é basicamente: eu não sou livre quando eu faço o que eu quero, como uma coisa automática. Como você citou, um animal, talvez, que haja por instinto, alguma coisa que... Enfim, eu não sou livre quando eu faço isso. Uhum. Ser livre não é fazer o que você quer. É você saber o porquê você faz determinada coisa. Então, isso nos coloca no loop da consciência. Uhum. Então, quando eu penso, por que eu decido dessa maneira, eu consigo inverter a lógica infinitamente. Mas é como se tu adicionasse mais uma camada de processamento antes de tomar a decisão. Perfeito. Por quê? Porque a escolha, então, ela é um processo, certo? Sim. A escolha é um processo. E isso foi um problema desde muito tempo atrás. Porque eles tinham a noção de que quando você vai tomar uma decisão, existe um gap. Existe um time ali, tipo, pá. Eu decido aqui, ó. Decidi. Tá. Cara, vamos lá. O Platão chama isso de cora. É o termo grego que ele usa para essa coisa que emerge do nada. Tá. Eu sou esse cara que está me relacionando com o meio que eu vivo, essa parte biológica, eu sou constrangido pelo universo de determinada forma, e eu tenho esse processo decisional que acontece na hora que acontece, ele acontece. Mas eles dizem que é um processo e é como se eu pegasse uma parte do processo e solidificasse para ter a decisão. Tá. E essa parte, ela vem do nada. Ela vem do nada. Então, o lugar que o Platão chama disso é cora. Outro filósofo que falou sobre isso, que só para te ter noção, que é um não lugar. É uma coisa que a gente não tem acesso. É como se acontecesse. É uma parada que tá aqui que ninguém sabe. Que justamente era a consciência. Sim. Justamente a consciência. Então a gente tem esse intervalo que a gente não... Cara, a gente não consegue entender como que acontece ele, certo? Uhum. Então, cora seria esse não lugar que as coisas acontecem. E isso foi um problema, então, desde Platão, cara. Desde Platão a gente tem esse problema de que essas coisas emergem de algum jeito que a gente não sabe explicar. Mas não é porque a gente não sabe explicar que não tem explicação. Perfeito, perfeito. A ciência, ela é, vamos dizer assim, o que faz um cientista procurar uma novidade, descobrir alguma coisa, é a verdade, certo? Sim. Uma suposta verdade, né? Vamos dizer assim. Isso, porque nunca vai ter uma verdade absoluta. Perfeito. E o que faz um religioso procurar algo seria a existência de Deus, por exemplo. Uhum. O Derrida, o Jacques Derrida, que é um filósofo argelino francês, ele diz que se a gente encontrasse a verdade, a gente acabaria com a filosofia. E se a gente encontrasse Deus, a gente acabaria com a religião. Porque é a última razão dessas coisas existirem. A gente faz isso por isso. Sim. A gente pensa por conta da verdade. É meio que um norte inatingível. É uma busca que nunca cessa. É uma busca que nunca cessa. Então, esse não cessar é, talvez, o mistério das coisas. Porque o buscador, nós, um dia morremos. Uhum. Mas a busca, ela permanece sempre. E talvez assim sempre vai permanecer. Então, ficar pensando que um dia a gente vai descobrir não é tão benéfico quanto pensar hoje. Porque acontece, a vida, ela se faz hoje, certo? Uhum. Se você ficar pensando num futuro enquanto antecipação mental, você não vive a vida hoje. Assim como se você ficar pensando num passado que você não tem acesso, faz você ficar mais fraco perante a vida. Uhum. Porque a vida, ela se intensifica no momento presente. Uhum. A vida,
A vida que vale a pena ser vivida é a vida vivida no hoje, certo? Então, essas armadilhas, esses inimigos da vida, como, por exemplo, a ansiedade, o que a ansiedade faz? Te tira do momento presente. Então, todo bom inimigo da vida vai tentar tirar você do momento presente. Então, eu não gosto de ficar pensando quando a gente descobrir, se assim acontecer. Como, por exemplo, tem uma neurocientista chamada Patricia Churchland, que ela é behaviorista radical, assim, cara. E ela diz, não, a gente vai conhecer. Só que ela exclui totalmente o problema da consciência. O marido dela também é assim. Mas eu não acredito que a consciência ela seja real, cara. Eu acho que ela é uma percepção, é uma ilusão que a gente tem de só porque a gente tem a capacidade de... A gente tem um córtex pré-frontal que permite a gente fazer um reprocessamento, uma análise do nosso comportamento. Isso dá uma ilusão de consciência pra gente. Mas quando a gente bota a palavra consciência, parece que é tipo, não, eu me controlo. Mas é isso que é porque eu penso assim... Hoje tem tecnologia, né, em sistema computacional que tu consegue emular uma célula e ver como que essa célula se comporta e reage a uma toxina, né? Sim. Então tu consegue pegar essa célula, emular ela lá dentro, virtualmente, por dias e dias e dias, e tu consegue prever tudo que vai acontecer com códigos, tá? Tu joga uma toxina, tu sabe, cara, ela vai reagir assim, assim, assim. Se jogar tal coisa, vai reagir assim, assim. Aí tu pega essa célula e, em vez de fazer uma célula, tu faz várias células, tu faz um tecido. Aí tu calcula, daí a ciência vai avançando, a tecnologia vai avançando. Em vez de fazer um tecido, em vez de fazer um órgão, a gente faz um animal menos complexo, um roedor, que tem um comportamento mais limitado do que um ser humano. O computador vai ter a capacidade de calcular todo o comportamento daquele roedor e todas as interações que ele vai ter com o ambiente. Sim. Vamos complexificar o organismo que está ali dentro. Vamos fazer agora um cachorro que tem uma capacidade de processamento um pouco maior. Sim. Tá, vai chegar um momento que a gente vai emular um ser humano. Sim. A gente emulando esse ser humano nesse ambiente virtual, a gente consegue prever todo o comportamento dele, todas as moléculas, todas as interações físicas, químicas, o que passa na cabeça dele e até mesmo esse momento bizarro que ele tem antes de tomar uma decisão que faz ele tomar uma decisão A ou a decisão B. Então, cadê, velho? Me prova que a gente não é esse ser humano emulado, que pode ser que a gente esteja numa simulação também, sim, mas o que tem de diferente? A teoria da simulação é interessante também. Tudo pode ser calculado, sim, cara. Sim. O fato é que, quanto maior é... Vamos supor, hoje a gente não consegue calcular, por exemplo, por que os estorninhos voam de determinada forma, os pássaros. Tem um tipo de passarinho que faz um balé no ar. Tá, que é tipo... Não tem meio que explicação física, é isso? Não. A gente só... Real? Sim. Sei. Tá. A gente não consegue calcular por quê. A gente consegue calcular as variações de velocidade que eles têm. Mas a gente não consegue saber por quê. De um passarinho. Por quê? Porque de um balé de um passarinho. Isso eu quero colocar. Por que isso acontece? Tá. Porque à medida que as interações vão aumentando, elas aumentam a entropia do sistema. Tá. O caos. Não, a entropia é um pouco diferente do caos, mas a entropia é a liberdade molecular de um sistema. Seria mais ou menos isso. Tá. Já ouviu falar sobre a aceleração do universo? Então, o Sacani falou aí outro dia. Mas por favor. Não, fantástico. Então a gente percebe que o universo está em aceleração. O que já é muito estranho, mas sim. Vamos com calma, senão a gente vai morrer. É mais para dizer assim, quanto a entropia está aumentando. E quanto mais... Assim, o exemplo clássico de entropia seria o cubo de gelo. Quando você derrete um cubo de gelo, aumenta a entropia daquele sistema e você retorna. Isso se o seu tempo fosse simétrico, você conseguiria retornar. Só que aí que tá, você não consegue retornar para aquela determinada forma porque o arranjo vai ser diferente de alguma forma. Sim. Alguma coisa constante. Mas isso também seria calculável. É incalculável. O cubo de gelo também sim. Mas, enfim, tá, sim. O grande problema é quando isso vai se tornando mais complexo. E justamente... Esse aumento da entropia chega um momento que você não tem nem... Cara, precisa de um computador maior que o universo, talvez. Sim, isso. É uma coisa... É uma entidade. Cara, do demônio de Laplace. É totalmente abstrato. Totalmente abstrato. Por isso que a gente fala assim, que o demônio de Laplace, ele funcionaria num sistema de bloco. Ele funcionaria. Isso, ok. Não tenho dúvida. Mas à medida que o universo está em constante expansão e a impermanência, a incerteza... o caos, a entropia
Então, a gente hoje vive outro paradigma. Não é o paradigma newtoniano quando o demônio de Laplace foi criado. Não é uma física mecanicista, enfim, clássica. Mas a gente tem a liberdade de poder imaginar um ultrademônio que calcule tudo. Não, essa liberdade a gente tem, mas é um pouco... Parece pra mim, tá? Parece pra mim que é o que eu noto na Churchland. Cara, é um desespero aparente, cara. Um consolo secreto pra diminuir essa complexidade que é a vida. Mas pra querer tirar a nossa liberdade, tipo, dizer, não, nós não somos livres. Pra ver assim, pra dizer assim, talvez me incomoda essa existência, pensar que a gente tem tanta possibilidade assim. É tipo um desespero por tentar explicar algo que a pessoa não consegue. Um desespero por tentar explicar uma coisa que tá bem perto de explicar. Porque, como eu falei, é o balé de um pássaro. E o último artigo que foi escrito sobre isso foi em 2022. Em contrapartida, a gente tem um livro que foi escrito em 2022 também, chamado Impermanência, que eles analisam, olha isso, cara, eles analisam fenômenos como alcoolismo e uma perspectiva de fluidez, de impermanência, e não mais como uma categoria propriamente dita. Museus, enfim, eles pegam instituições e trabalham elas como se fosse um organismo vivo. E isso consegue explicar melhor o efeito que isso tem nos indivíduos e na sociedade. Que é basicamente você dizer assim... Como se fosse uma célula. Perfeito, que é mais ou menos o que o Luhmann fez com os sistemas autopoéticos. Ele pega uma coisa da biologia, aplica na sociedade e funciona. Aí tem o Roberto Espósito, que é um pensador italiano, que ele falou assim, já não faz mais sentido pensar a sociedade fora de uma noção de living system, de sistema vivo. Porque nós somos seres vivos e replicamos tudo isso. Então a gente replica o que a gente é. Tipo, da mesma maneira que no nosso intestino tem sociedades de bactérias. Isso se replica ao infinito. Isso se replica ao infinito, cara. Então, assim, a sociedade é um organismo vivo. É isso que a gente não consegue. A gente vê a estrutura porque o que acontece? O problema é do observador. Tudo depende do modo como você observa. Eu estou observando totalmente limitado. Por que, por exemplo, o Werner Heisenberg disse assim, princípio da incerteza. Eu não consigo determinar o momento e a posição numa partícula. O momento é a velocidade. Eu não consigo determinar o momento e a posição numa partícula. Por quê? Porque quanto mais eu tento, mais precisão eu tenho, menos precisão... Mais precisão eu tento ter, menos precisão eu tenho. E não é um problema, por exemplo, do que eu estou olhando. Não. É algo da própria partícula. A própria partícula se comporta assim. Porque uma hora ela é partícula, uma hora ela é onda. Então eu não consigo saber onde ela está. Então a incerteza hoje é o grande paradigma, é o novo paradigma. A incerteza domina tudo. E sabe o que é mais louco, cara? É pensar assim. Em 2020, 2022 saiu o livro. Em 2020 foi publicado, em 2022 saiu o livro. A primeira poetisa da história se chama, que foi descoberta recentemente, né? Se chama Enreduana. Ela era uma poetisa filha do Sagão da Acádia. Era um rei de 2.200 a.C., mais ou menos. Por volta de 4.000 anos atrás. E ela escreveu um livro que não tem tradução ainda, mas em inglês é The Exaltations of Inanna. Seria mais ou menos as exaltações em um hino a Inanna. Inanna é uma deusa. Cara, sobre o que tu acha que fala esse poema? Fala sobre... 4.000 anos atrás. Isso. 4.000 anos atrás. Recentemente descoberto. Sobre a impermanência das coisas. Como as coisas são impermanentes. Como tudo é fluido. Como tudo é tão efêmero que passa. Aí você vai pegar, por exemplo, um livro tipo Mahabharata, do hinduísmo, que é um compêndio gigante. Tem uma parte que diz assim, algumas pessoas falaram disso antes, eu estou falando agora, e diferentes pessoas falarão no futuro. Então, cara, basicamente... São as dúvidas... que todo mundo sempre teve e provavelmente sempre vão ter. Mas agora as coisas são um pouco diferentes. Perfeito, só que isso que acontece, a gente consegue diminuir a variância. Porque a ciência faz diminuir a variância dos sistemas dinâmicos instáveis. Que somos nós. A gente também tem um sistema dinâmico instável. Cara, em Roma, tinha uma crença sobre um deus chamado Janus. Tá.
E esse deus, ele era tido como duas máscaras, uma pra frente, enfim, dos dois lados, assim. Eles falam que essas máscaras eram o interior e o exterior. Só que, paradoxalmente, as faces que ele possui não dizem respeito à face do que ele é. Como assim? Eu não entendi. Por exemplo, então a gente tem dentro e fora, certo? Certo. Mas as faces que ele tem não são, ou não dizem respeito à face do que ele é. Tá. Lembra que a gente falou sobre aquele gap no processo decisional? É mais ou menos, isso que eles queriam dizer na época. Que Janus está olhando para dentro e para fora, só que a gente está todo esse momento nessa instabilidade. Quando a coisa é, Janus aparece na face verdadeira, que seria... A decisão. A cora. A cora. Isso. Seria a cora do Platão, a cora do Derrida também trabalha depois. Então, sempre foi um problema. E sempre foi esse problema. Não muda tanto. Só que acontece, qual que é o grande mérito da ciência? É diminuir a variância disso aí. Tentar mapear a realidade. Pô, nossa... A gente vai diminuir a variância. Porque o que acontece? A dominância do acaso, cara, é um problema. O cara fala assim pra mim, pô, mas a dominância do acaso é uma coisa estoica. Não tem essa ideia? Se dominar o acaso, dominar o futuro, você por exemplo, assim, se tranquilizar, cara, é um problema na filosofia. Tá. A dominância do acaso é um problema na filosofia. E ela tem início muito antes disso. Muito louco esse papo, né? Dá uma olhada no nosso canal, velho. A gente já teve com psicólogo, espírita, falamos sobre ayahuasca, psiquiatra, filósofo, tudo que é tipo de assunto tem no Sem Groselha, velho. Dá uma olhada.